Olá, seja muito bem-vindo ao De Fato News. Você já ouviu falar de um objeto misterioso vindo das profundezas do espaço que parece ter feito um movimento intencional? Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora desafia tudo o que acreditamos saber sobre o universo e sobre a própria natureza da vida inteligente. O objeto conhecido como 3I Atlas não está se comportando como nenhum cometa ou asteroide que a ciência já observou. Ele não é apenas estranho. Ele é, nas palavras de alguns físicos, impossível. Em uma noite calma de setembro, os observatórios de todo o mundo registraram algo que deixaria até os cientistas mais céticos em silêncio. O 3I Atlas, antes considerado apenas mais um visitante interestelar, semelhante a tantos outros, mudou de direção, não de forma aleatória, não por interferência da gravidade ou por jatos de gás, mas de maneira deliberada, controlada, matematicamente precisa. E então, começou a pulsar. Pulsar em intervalos de números primos, uma sequência que, para qualquer físico ou matemático, representa uma assinatura de inteligência. Foi nesse momento que o renomado físico Michio Kaku fez uma das declarações mais impactantes de sua carreira. Em uma entrevista televisionada, ele disse: "A natureza não navega. A natureza não ajusta rotas. Agora, o Atlas está pairando logo além de Marte, em perfeito equilíbrio, após executar manobras que apenas naves espaciais realizam." Se isso não é um cometa, o que exatamente é? As palavras ecoaram pelo mundo científico, e o silêncio que se seguiu foi ainda mais inquietante. Em setembro de 2020, observatórios na Terra e em órbita registraram que o 3I Atlas, vindo do espaço interestelar, havia mudado seu curso. As simulações começaram a falhar. Nenhum modelo astronômico conseguia prever o que viria a seguir. O objeto parecia se mover como se tivesse consciência, como se algo ou alguém estivesse controlando cada impulso. A cada 17 minutos, o Atlas emitia uma leve aceleração, uma breve explosão de energia que alterava suavemente sua rota, sempre em direção ao plano orbital dos planetas. Nada aleatório, nada natural. Era preciso, cirúrgico. E quanto mais os cientistas tentavam simular o comportamento, mais o Atlas desafiava as equações. Michio Kaku, visivelmente intrigado, voltou à mídia e fez outro alerta. Não devemos esperar discos voadores. Devemos esperar o inesperado. Uma mudança de órbita, uma correção súbita, um sinal de que algo obedece à lógica e não à natureza. E foi exatamente isso que começou a acontecer. O Atlas não girava, não se fragmentava. Seu eixo de rotação era estável, fixo, como se estivesse estabilizado por um sistema de controle interno. Os observatórios confirmaram. As explosões de energia não eram jatos naturais de gás, mas impulsos direcionais, semelhantes a propulsores. Então veio a descoberta mais arrepiante. Usando os dados do telescópio James Webb, uma equipe no Chile percebeu que as emissões do 3I Atlas não eram aleatórias. Elas seguiam uma cadência perfeita. 131 segundos, depois 173 segundos. Intervalos exatos, constantes. Números primos. O padrão se repetia, vezes e mais vezes, como uma mensagem codificada. Números primos não ocorrem naturalmente em sequências regulares. Eles são usados para indicar inteligência. Em 1974, a famosa mensagem de Arecibo, enviada da Terra para o espaço, usou exatamente isso. Uma sequência de primos para dizer: "Alguém está aí?" E agora, décadas depois, um objeto vindo de fora do nosso sistema solar parecia responder com o mesmo idioma universal da matemática. Kaku explicou com clareza assustadora. Quando um sinal é construído em intervalos primos, ele não pertence mais ao mundo das rochas e gases. Ele pertence ao mundo da lógica. Mas poderia ser natural?
Poderia um cometa rotativo emitir pulsos tão regulares? Não, porque o 3I Atlas não oscilava, não vibrava, permaneceu estável. E o mais alarmante, os pulsos eram direcionais, emitidos em um feixe estreito, apontando para uma região específica do espaço. O mesmo corredor orbital que a Terra cruzaria em poucos meses. 12 dias de pulsos perfeitos. E então, silêncio absoluto. Foi nesse momento que as forças militares começaram a monitorar o objeto. Durante 17 dias, o 3I Atlas executou o que os engenheiros da NASA chamaram de inserção orbital precisa. Pequenas manobras, calculadas ao milímetro, ajustando sua trajetória até se alinhar com o plano dos planetas. Esses ajustes não eram acidentes, eram projetados. Seguiam o mesmo tipo de manobra que a NASA usa em suas missões, aproveitando o efeito Oberth, a técnica que usa a velocidade e a gravidade para maximizar a eficiência de propulsão. Em outras palavras, o 3I Atlas estava pilotando como uma nave. Imagens de alta resolução mostraram que os jatos de gás não eram difusos como nos cometas comuns. Eles eram estreitos, concentrados e alinhados. Propulsão guiada. E após todas essas mudanças, veio o golpe final. O objeto desacelerou. Reduziu sua velocidade em quase 20% e se estabilizou em uma órbita temporária, logo além de Marte. Não passou, não caiu, não se desfez. Ele parou. E com isso, o 3I Atlas deixou de ser chamado de cometa. Porque cometas não param, cometas não pensam. E o Atlas parecia fazer as duas coisas. Os cientistas lembraram de outro visitante, o misterioso Oumuamua, descoberto em 2017. Ele também acelerou sem explicação. Também veio de fora do sistema solar. E também deixou para trás perguntas sem resposta. Agora, o 3I Atlas repetia o mesmo comportamento, mas desta vez, com precisão de engenharia. Quando os astrônomos compararam os dados dos dois objetos, ficaram atônitos. As trajetórias eram quase idênticas. Ambos aceleraram no ponto mais próximo do Sol, onde o efeito Oberth é máximo. Ambos corrigiram a rota em direção ao plano dos planetas. Ambos pareciam sondas. As chances de isso acontecer 2 vezes por puro acaso, menos de 1 em 5 milhões. E foi aí que Michio Kaku lançou seu aviso mais grave. Se um segundo objeto repetir o comportamento de Oumuamua, então não estaremos mais diante de coincidências naturais. Estaremos diante de evidências de design. Enquanto isso, relatórios secretos começaram a surgir. Fontes internas revelaram que o Comando Espacial dos Estados Unidos havia rastreado o 3I Atlas desde suas primeiras manobras. E pouco depois, o avião espacial secreto X-37B foi lançado em uma órbita coincidente com o caminho do Atlas. Coincidência? Ou reação imediata a um visitante não identificado? Os dados não mentem. Cada impulso do 3I Atlas segue um padrão de engenharia de voo. Cada movimento é intencional. Cada correção é precisa demais para ser natural. O 3I Atlas não é uma rocha reagindo ao calor. É algo projetado. Uma máquina autônoma, talvez antiga, talvez alienígena, seguindo instruções codificadas há milênios, cruzando o vazio entre as estrelas, observando, analisando, talvez, esperando. Michio Kaku não disse que era prova de vida extraterrestre, mas disse algo ainda mais provocador. Quando um objeto se move com propósito, obedecendo à engenharia e não à física, temos o dever de considerar a hipótese tecnológica. Se o 3I Atlas é uma máquina, então ele tem uma missão, tem um propósito. E o mais perturbador, nós estamos agora dentro do alcance dessa missão. O 3I Atlas permanece imóvel, em um padrão de espera silencioso, orbitando além de Marte. Sem sinais, sem pulsos, sem movimento, apenas observando.
Se este objeto segue um protocolo pré-programado, talvez não estejamos no início da missão, nem no fim, mas bem no meio dela. E talvez, só talvez, ele esteja nos observando agora. Se você ficou até aqui, lembre-se, o universo é vasto demais para ser silencioso, e o 3i Atlas pode ser o primeiro sussurro de algo que há muito tempo tenta nos dizer que nunca estivemos sozinhos. Aqui é o De Fato News, onde a ciência encontra o mistério e o desconhecido ganha voz. Muito obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever para mais histórias como esta. Obrigado e forte abraço.